Você já perdoou depois de uma traição? Não aquela traição leve, mas aquela que te quebrou por dentro, que mudou completamente quem você era, que te fez perder a fé nas pessoas, no mundo, até em si mesmo. Consegue se lembrar de como foi? Do gosto amargo que ficou na sua boca? Da raiva? Da culpa? Da impotência? Agora imagina viver anos da sua vida com isso como o único combustível. Acordar todos os dias pensando em vingança, em matar, em fazer o outro sentir a dor que você sentiu. Quando a gente fala sobre protagonistas de anime, muitos vêm à mente. Os poderosos, os destemidos, os heróicos, mas Thorfinn não é nada disso. E talvez seja por isso que ele é um dos protagonistas mais humanos dos animes. Porque Vinland Saga não é só sobre vikings, não é só sobre batalhas, conquistas e sangue. É sobre trauma, sobre identidade, sobre carregar uma raiva tão profunda que ela passa a definir quem você é. E é também sobre o que acontece quando você perde esse ódio, quando a vingança não tem mais alvo, quando a dor que te impulsionava some, e tudo que sobra é você, nu, vazio, em silêncio. Thorfinn foi traído pela vida, pelo mundo, pelas promessas que fizeram a ele, pelo sistema que o criou para matar, pela ideia de masculinidade que confunde força com brutalidade. Mas diferente de tantos outros, ele não ficou preso nesse ciclo, ele mudou. E mudar nesse caso não foi levantar uma espada mais forte, foi baixar os braços, pedir desculpas, ouvir, se reconstruir, sem aplausos, sem poder, sem certeza. E essa é a parte mais rara de se ver em um protagonista. Talvez por isso a jornada de Thorfinn incomode tanto, porque ela não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo. E isso é algo que todos nós, em algum momento, teremos que enfrentar. Thorfinn era só uma criança, curioso, impulsivo, cheio de sonhos. Queria ver o mundo, queria ser como o pai, Thors, o guerreiro lendário que um dia escolheu parar de lutar. Mas o mundo não deixa sonhadores em paz por muito tempo. Thorfinn viu seu pai ser morto diante de seus olhos. Não num ato de guerra justa, mas de uma armadilha, uma traição. E o que sobrou daquele menino não foi luto, foi fúria. Ele se agarrou àquela dor como se fosse tudo o que restava. Fez dela um objetivo, um plano de vida. Matar Askeladd. Vingar o pai, mesmo que isso significasse crescer no mesmo campo de batalha que o homem que destruiu sua infância. Durante anos, Thorfinn viveu como uma sombra, sem lar, sem propósito, além da espada morrendo por dentro a cada nova missão. E aqui está a parte mais triste. Ele não era motivado por honra, nem por justiça. Era só ódio puro, cru, sem lógica. Vinland Saga não romantiza isso. Ela mostra o peso real da guerra, a degradação do espírito, o vazio que cresce quando a única coisa que te move é a vingança. Thorfinn não virou herói, virou uma máquina, e ainda assim, em silêncio. Por trás do olhar frio, a criança quebrada ainda estava lá, esperando, gritando e implorando por algo que desse sentido a toda aquela dor. Ele não escolheu ser guerreiro, o mundo escolheu isso por ele, e ele obedeceu, como tantos meninos em tantos lugares e épocas. Cresceu sem permissão, matou sem querer, sobreviveu sem saber por quê. Mas o mais impactante ainda estava por vir, porque um dia a vingança acabou e com ela Thorfinn caiu. Durante anos, Thorfinn viveu por um único propósito: matar Askeladd. Foi isso que o fez levantar da cama, foi isso que o fez sobreviver ao frio, à fome, às batalhas. Era ódio, mas era um motivo. E então, um dia sem aviso, sem glória, sem cerimônia, Askeladd morre, mas não pelas mãos de Thorfinn. E naquele instante, tudo desaba. Você já se sentiu assim, como se tivesse vivido tanto tempo por uma causa e de repente ela simplesmente desaparece? Como se o chão fosse arrancado dos seus pés, como se você não fosse mais ninguém? Thorfinn entrou num silêncio profundo, um buraco que não é preenchido nem com guerra, nem com vingança, nem com heroísmo. O vazio existencial, a crise de identidade, porque quando você passa tanto tempo alimentando o ódio, é fácil esquecer quem você era antes disso. E esse é o ponto mais corajoso da narrativa de Vinland Saga. Ela não glorifica a fúria, ela mostra o que vem depois dela, o que quase nenhum anime mostra: o nada, a depressão, a paralisia, a dor sem direção. Thorfinn cai fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, sem espada, sem raiva, sem pai, sem propósito, apenas um homem em ruínas. Mas é justamente nesse ponto, no fundo do poço, que a semente da mudança começa a germinar.
Porque às vezes quando você perde tudo, é a primeira vez que pode começar do zero. E foi isso que Thorfinn fez, pouco a pouco, no silêncio, na dor, na terra. Thorfinn reaparece diferente. Ele não grita mais, não desafia ninguém, não carrega uma espada. Agora ele planta, anda devagar, fala pouco e sonha com paz. Mas dentro dele o campo de batalha ainda existe. Porque ele se lembra de cada rosto, de cada sangue derramado, de cada corpo caído pelas mãos que hoje tremem. E é aí que começa o verdadeiro conflito. Porque a raiva já se foi, mas o arrependimento chegou. Thorfinn não quer mais matar, mas também não sabe como viver. Ele acorda com pesadelos, chora em silêncio e se pergunta todos os dias: será que alguém como eu merece começar de novo? É fácil criar personagens fortes, difícil é criar um que tenha coragem de encarar a sua culpa. E Thorfinn faz isso sem monólogos grandiosos, sem redenções fáceis, ele simplesmente continua. Trabalha com as mãos, sofre em silêncio e tenta aos poucos reconstruir o que o mundo destruiu dentro dele. Essa parte da jornada de Thorfinn não tem explosões, não tem batalhas épicas, mas tem algo muito mais raro, verdade. É assim que se renasce, no esforço diário, na humildade, na escuta, no serviço. Thorfinn vai do inferno ao humano, e não por um milagre, mas por uma escolha. Thorfinn não é mais um guerreiro, ele não precisa provar nada, não quer mais vencer ninguém, não quer ser temido, ele só quer não causar dor. E isso no mundo em que ele vive, e no nosso também, é um ato profundamente revolucionário. Porque quando protagonistas de anime definem sua força pelo silêncio, pela recusa em matar, pela capacidade de pedir perdão, Thorfinn é um grito abalado contra o que a gente aprendeu a chamar de homem forte. Ele não se impõe pelo punho, mas pelo olhar, pela escuta, pela constância. E essa força não é fraca, é a mais difícil de todas, porque ela exige autoanálise, renúncia, firmeza sem arrogância, coragem para não reagir em um mundo onde a masculinidade ainda é medida por quem grita mais alto. Thorfinn nos mostra algo diferente, que força de verdade é se recusar a repetir a violência que te formou, que ser homem também é carregar o peso dos próprios erros e seguir em frente com dignidade. Thorfinn não quer mais ser temido, ele quer ser confiável, não quer mais dominar, quer proteger, não quer mais vencer, quer reparar. Essa é uma nova forma de protagonismo, mais emocional, mais humana, mais corajosa, justamente por não precisar de palco nem de espada. Thorfinn não é um herói clássico, ele é algo ainda mais raro, um homem em processo real de transformação. O que torna Thorfinn um dos protagonistas mais humanos dos animes não é o passado sombrio, nem a tragédia que ele viveu, nem a violência que sobreviveu. O que o torna tão profundamente tocante é a coragem de mudar. Mudar quando tudo o que te formou foi ódio. Mudar quando o mundo espera que você continue violento. Mudar mesmo sabendo que o caminho da paz é solitário, lento, ingrato. Mudar sabendo que talvez você nunca seja perdoado, mas ainda assim escolher fazer diferente. Thorfinn não é perfeito, ele não vira um santo. Ele não se esquece do que fez, mas ele decide ser alguém melhor. E isso por si só já é um milagre. No mundo que te empurra o tempo todo para a guerra, ele escolhe plantar. No universo onde força é grito, ele escolhe o silêncio. E no fim das contas, talvez o mais difícil não seja perdoar o outro, é se perdoar. É olhar no espelho e dizer: eu errei, mas eu ainda posso ser alguém que vale a pena. Thorfinn tenta ser essa pessoa, e é por isso que ele toca tanta gente. Agora que você conhece a jornada de Thorfinn, me responde de coração aberto. Você conseguiria perdoar e seguir em frente? Não esquecer, não justificar, mas escolher não repetir, escolher quebrar o ciclo, escolher reconstruir, escolher um caminho novo, mesmo que o velho ainda doa. Vinland Saga não é sobre espadas, é sobre escolhas, e Thorfinn é o retrato da mais difícil de todas. Eu não sou mais o que fizeram comigo. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa de esperança, com alguém que já se perdeu e quer recomeçar. Porque talvez como Thorfinn, essa pessoa só precisa de um lembrete, que mudar é possível e que recomeçar também é. Coragem, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, valeu.